criação com excelência, porque essa é um dos grandes pilares da essência de Cristo. E aí, empreendedores, tudo bem? Voltamos a produzir e deixa eu te perguntar, você sabe de verdade o que é empreendedorismo? Muitas pessoas dizem saber, ou pelo menos denotam saber. Tornou-se aí um chavão, né? Uma palavra que muitas pessoas falam o tempo inteiro, tem os ecossistemas de empreendedores, tem muitas palestras, tem muitas coisas acontecendo dentro desse universo do empreendedorismo. Qual que é a essência desse universo a respeito do empreendedor? O que de fato é empreender? E essa é uma dúvida muito comum para muitos, porque acreditam que o empreendedorismo está vinculado a ter um CNPJ, mas eu acredito que o empreendedorismo, ele é muito além de ter um CNPJ. É um estilo de vida, é o resultado de ações, hábitos, habilidades, um conjunto e uma aptidão para criar, para inovar, para fazer melhor aquilo que está sendo feito. Então eu acredito com base nisso que você é o seu maior empreendimento. Hoje existem várias formas de você empreender. Tem como você intraempreender, empreender no negócio de alguém, tem como você empreender no serviço público, tem como você empreender com seu CNPJ, tem como você empreender na sua casa, porque tudo tem a ver com gestão. A gestão de todos os recursos que você possui. Por exemplo, qual é a minha maior referência para que eu consiga entender o que é empreendedorismo e quem é o criador do empreendedorismo? Deus. Na Bíblia, em Gênesis 1, de imediato nós temos uma grande aula de empreendedorismo. Gênesis 1, versículo 1. E Deus criou o céu e a terra. Naquele momento, o primeiro grande empreendimento foi criado. Então ali já começa a aula. Porque já na primeira aula, ele nos traz um segundo ponto muito importante. Ali no versículo 2, ele fala, até o versículo 2, ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Deus criou, falou, haja luz, e houve luz. E é interessante esse fato porque ali Deus deixa claro pra gente que existe uma premissa para todo empreendedor. Primeiro, ele fundou o empreendedorismo ali. Ele instituiu um grande empreendimento. Segundo, ele estabeleceu com muita naturalidade uma característica que todo empreendedor deve carregar, que é gerar eficiência na melhoria contínua de tudo aquilo que ele faz. E ele deu essa aula repetidamente. Isso é tão importante que ao longo da criação, uma coisa que ele fez foi não parar de melhorar aquilo que ele estava criando. Então hoje, quando você está diante de um negócio, quando você está diante de um mercado, de um segmento, você tem uma facilidade para ver uma diversidade de empresas, de pessoas envolvidas dentro de um mesmo negócio, envolvidas dentro de um mesmo segmento, dentro de um mesmo nicho de atuação. E você vê muito pessoas querendo copiar ali modelo de negócio, utilizar daquele modelo de negócio que existe e tudo mais. Agora perceba que interessante, o ponto não é se você está criando algo ou você está utilizando algo que já foi criado para implantar melhorias ou criar diferenciais. A grande questão é quais são os recursos que você tem hoje, como você tem utilizado esses recursos. Qual é o propósito de você estar empreendendo naquilo que você empreende? Qual é a razão que te conduziu para esse ambiente de empreender? É interessante por quê? Porque Deus ele tinha um propósito. A criação tinha um propósito. Tem um propósito. Só que a partir do momento que ele tomou a primeira ação para infundir ali o empreendedorismo diante do grande empreendimento dele, que começou com o planeta Terra, ele entendeu que aquilo ali não podia parar. Percebam, quando ele para e nos cria, perceba que ele fez algo diferente. Ele, em todas as coisas, em todas, ele falava e algo passava a existir. Só que quando ele nos criou, algo muito importante aconteceu. Ele nos formou ali do pó da terra, fez um boneco de barro e soprou em nossas narinas e ali aquele homem passou a ter vida, o ser humano. Só que olha que interessante, foi o único ato de criação que carregava o DNA de Deus pelo sopro. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico refletindo, criando os nossos negócios, quando nós estamos ali gerindo os nossos negócios, a necessidade de buscar um resultado, ela é tão grande, mas ela é tão grande que muitas vezes ela te impede de ver qual que é a sua verdadeira essência. Ela te impede de ver qual é a verdadeira essência daquela empresa, dos colaboradores que estão ali, o potencial que existe dentro daquele grande empreendimento, que é aí o teu business, que é aí o teu negócio. E aí a gente acaba limitando o nosso potencial criativo, a gente acaba limitando o nosso potencial produtivo e a gente começa a querer desenvolver os nossos negócios, a querer alcançar resultados, mas nós nos frustramos. E algo que é muito natural, porque ninguém que empreende vai falar para você, e se falar, saiba, tá mentindo.
que empreender é fácil, que o resultado vem de imediato. Isso não acontece, porque existe um processo. Se até Deus, para criar os céus e a terra e tudo que nela há, demorou dias, ele poderia ter criado tudo com um estralar dos dedos, pelo poder e autoridade que ele tem, mas ele decidiu viver um processo. Então nós também precisamos decidir viver um processo. Então nesse momento a gente passa a identificar a importância do porquê, do propósito. Nós temos que entender qual é a razão, o motivador maior que nos impacta de tal forma a nos mover a empreender. Porque, por exemplo, se tem uma dona de casa, ela está empreendendo dentro da casa dela. Só que ela tem que fazer o melhor dentro da casa dela. Ela é aquela dona de casa que só reclama, que só murmura, que está o dia inteiro falando que está tudo errado, está tudo bagunçado? Ou é aquela que busca gerir os recursos e educar as pessoas, buscar estratégias para que ali dentro daquela casa, a casa fique harmônica, para que não haja bagunça para todo lado, para que nunca falte ali os elementos mais básicos de um lar? Assim também, quando você fala dentro do serviço público, será que os empreendedores que estão empreendendo dentro do serviço público, eles estão entregando 100% do potencial deles, da essência, o qual eles foram criados, que é a excelência? Ou eles têm simplesmente estado cômodos, porque eles estão dentro do serviço público como concursados, né, em sua grande maioria, e ali eles têm a segurança de que ao final do mês vai cair um salário e por esse motivo eles estão tranquilos, independente do nível de entrega ou do nível de produtividade que ele alcança. Assim também não é diferente nos CNPJs, nas empresas. Os empreendedores precisam entender que empreender é um estilo de vida. Empreender é um conjunto de habilidades, é um conjunto que formata a nossa consciência prática para exercermos ações diárias com uma consciência de constância, com uma necessidade de constância para que nós alcancemos os resultados que nós tanto queremos alcançar. Só que quando eu, como um empreendedor cristão, eu olho para os meus negócios, eu entendo que o resultado ele não é o nosso foco. O resultado ele é o nosso grande indicador de resultados. Qual que é o ponto? Quando eu olho para os meus resultados, eu tenho ali a possibilidade de metrificar de uma forma óbvia, rápida e direta qual é o lugar que eu estou indo, qual é o lugar que eu estou caminhando, quais são as ações que eu estou tendo que estão gerando aquele resultado. Então percebam, a todo tempo o processo, a necessidade de melhoria contínua, a instituição de um processo de excelência, a visão para que eu exerça ali um papel de um gestor, de um empreendedor que está fazendo com excelência aquilo que está sendo executado, com o propósito de sim gerar um fruto, mas não preocupado com o fruto que será gerado, e sim com o resultado que está sendo gerado da própria ação momentânea dele. Então a gente começa a entender que empreender tem total ligação com excelência, porque essa é um dos grandes pilares da essência de Cristo. Então se eu posso te dar uma dica que agora todas as vezes que você for empreender, pare para pensar quais são as suas habilidades que podem ser exercidas aqui, agora, de alguma forma, diante dos recursos que você tem, que você pode de alguma forma gerar valor para a sociedade resolvendo um problema. Quando você identificar isso, simplesmente faça, simplesmente execute e produza. Não existe resultado sem produtividade. Você precisa produzir. E o resultado bom, ele é fruto de uma produtividade excelente. Então, se você quiser empreender para alcançar grandes resultados, não foque nos grandes resultados. Seja um empreendedor de excelência, que naturalmente e consequentemente você vai atingir esse lugar. Tamo junto e vamos embora produzir.